Quando abro os olhos pela manhã, tudo parece igual. A luz suave do sol atravessa a cortina entreaberta, iluminando o quarto que João e eu dividimos há 12 anos. O relógio na cabeceira marca 6h45 e, como sempre, ele já está no banho. Tudo é meticulosamente previsível, como tem sido por anos. Enquanto me levanto, um pensamento me atravessa. 12 anos. Parece muito tempo e, ao mesmo tempo, parece ontem. Eu tinha 26 anos quando nos casamos, ele tinha 29. Nos conhecemos em uma festa de um amigo em comum. Ele era charmoso, engraçado e parecia ter um futuro promissor. Lembro-me de como ele me fez rir naquela noite e como eu não conseguia acreditar que alguém como ele estava interessado em mim. Agora, aos 38, as lembranças daquele dia ainda são nítidas. Foi uma cerimônia simples, mas cheia de emoção, como se estivéssemos prontos para enfrentar o mundo juntos. 12 anos depois, é difícil reconhecer a vida que construímos a partir daquele dia. Na cozinha, enquanto preparo café, outro pensamento me ocorre. Talvez eu devesse planejar algo para o nosso aniversário de casamento. Uma festa pequena, apenas com os amigos e familiares mais próximos. Seria bom relembrar os momentos felizes e reacender algo que, sinceramente, tenho medo de admitir que estamos perdendo. A chaleira chia suavemente no fogão e coloco as xícaras na mesa. Uma para ele, com café forte e sem açúcar, e outra para mim, com leite e uma pitada de canela. João entra na cozinha ainda secando o cabelo, com o celular na mão. Ele murmura um bom dia enquanto digita algo rapidamente. Seus olhos raramente encontram os meus ultimamente. Antes que eu consiga dizer qualquer coisa, ele se senta à mesa, ainda absorto na tela do telefone. Estava pensando em fazermos algo especial para o nosso aniversário de casamento. Minha voz soa casual, mas carrega uma pontinha de esperança. Ele faz uma pausa, ainda olhando para o celular. Pode ser. O que você tinha em mente? Talvez um jantar em casa, algo mais íntimo, ou quem sabe convidar alguns amigos. Tento não demonstrar, mas seu desinteresse me desconcerta. Parece uma boa ideia. Ele responde sem olhar para mim, já se levantando para colocar a xícara, quase cheia, na pia. Mas não tenho certeza se vou estar muito disponível nas próximas semanas. O trabalho está uma loucura. O trabalho. Sempre o trabalho. Claro, sem problemas. Podemos pensar em algo mais simples, então. Minha resposta é automática, embora eu sinta o peso de mais uma expectativa frustrada. Preciso sair mais cedo hoje. Ele joga a frase de forma casual, já recolhendo as chaves do carro. Reunião importante. Alguma coisa especial? Pergunto, mais por hábito do que por curiosidade. Só ajustes no projeto. Ele sorri de forma breve, mas não há calor no sorriso. E antes que eu possa dizer algo mais, ele já está saindo pela porta com um apressado até mais tarde. Fico sozinha na cozinha, olhando para a xícara dele na pia. Ele costumava tomar o café inteiro, às vezes até pedir mais uma xícara. Pequenos detalhes que antes não importavam agora parecem pesados, como se cada um carregasse um significado que ainda não consigo entender. À noite, enquanto preparo o jantar, ele liga. Sua voz soa casual, mas há algo na entonação que me faz franzir a testa. Vou chegar mais tarde. Reunião com o pessoal. A frase é breve, direta, e antes que eu consiga responder, ele já desligou. Olho para o telefone por alguns segundos, tentando afastar a sensação desconfortável que cresce no meu peito. Não é a primeira vez que ele liga para avisar que vai se atrasar, mas algo na forma como ele fala agora parece diferente. Decido não pensar muito sobre isso. Organizo os pratos na mesa, mesmo sabendo que vou jantar sozinha. O barulho dos talheres contra a porcelana preenche a sala vazia, mas não silêncio dentro de mim. 12 anos de casamento. Para todos ao nosso redor, João e eu somos o casal perfeito. Uma união sólida, baseada em anos de convivência e respeito mútuo. Mas há uma rachadura invisível que começou a se formar, e eu não sei quanto tempo levará até que ela se torne impossível de ignorar. Por ora, escolho continuar. Amanhã será outro dia, e talvez, com sorte, tudo volte ao normal. Os dias seguintes ao jantar solitário passaram como sempre, silenciosos, previsíveis, mas com algo indefinido pairando no ar. A rotina permanecia intacta, mas os pequenos detalhes que antes eu ignorava agora pareciam gritar. Na quarta-feira, quando fui recolher as roupas de João para lavar, notei um perfume diferente em sua camisa. Não era o meu, nem o dele. Era floral, doce, algo que eu nunca usaria. Fiquei parada ali, com a camisa nas mãos, tentando encontrar uma explicação.
Talvez ele tivesse cruzado com alguém no trabalho, um cumprimento rápido. Mas por que aquilo parecia tão fora de lugar? Dobrei a camisa e coloquei na máquina, tentando afastar os pensamentos. A dúvida, porém, plantou-se firme. Naquela noite, ele chegou tarde novamente. Disse que era uma reunião de última hora e foi direto para o banho, deixando o celular no bolso do casaco pendurado na cadeira. Meu olhar não conseguia se desviar do aparelho. Ele estava ali, tão perto, tão vulnerável. Meu coração batia rápido enquanto eu lutava contra a vontade de pegar o celular. Nunca tínhamos mexido nas coisas um do outro, mas o impulso estava lá, gritando. Antes que eu tomasse uma decisão, ele voltou, enxugando o cabelo. Você ainda está acordada? Perguntou, surpreso. Apenas assenti, tentando parecer tranquila, enquanto ele pegava o celular e o levava consigo para o quarto. A oportunidade se foi, mas a dúvida permaneceu. 2 dias depois, algo ainda mais estranho aconteceu. Estávamos jantando quando o telefone dele tocou. Ele atendeu rapidamente, mas se levantou e saiu da sala antes de falar. A voz dele, baixa e apressada, ecoava do corredor. Não posso falar agora. Sim, mais tarde. Eu sei, eu sei. Voltou minutos depois, agindo como se nada tivesse acontecido. Eu não perguntei. Não sabia se tinha medo da resposta ou se apenas não queria confirmar o que minha mente começava a formular. Enquanto ele jantava tranquilamente, algo dentro de mim mudou. Até aquele momento, eu tinha escolhido ignorar, justificar, evitar. Mas as pequenas dúvidas se acumulavam como brasas, prontas para se transformarem em algo maior. Eu não podia mais fingir que não havia algo errado. Naquela noite, deitada ao lado dele na cama, decidi que precisava saber. Não podia continuar no escuro, presa em suposições e pensamentos que me consumiam. Eu iria observar, perguntar, procurar. Talvez eu estivesse errada, talvez fosse apenas paranoia. Mas, se não fosse, eu precisava estar pronta para enfrentar o que viesse. O silêncio do quarto era profundo, mas dentro de mim havia uma agitação que não me deixava dormir. Amanhã, eu começaria a buscar respostas. Eu sabia que alguma coisa estava errada, mas nunca imaginei o quão fundo a ferida poderia ir. Os dias após minha decisão de investigar foram preenchidos com observações cuidadosas. Detalhes que antes eu ignorava agora tomavam proporções gigantescas. João estava mais distante do que nunca, com respostas automáticas e um olhar que parecia sempre escapar do meu. Na sexta-feira, esperei até que João fosse dormir. Quando sua respiração tornou-se lenta e ritmada, indicando que já estava profundamente adormecido, levantei-me com cuidado, certificando-me de não fazer nenhum barulho. O celular estava no criado mudo ao lado dele, mas eu já sabia o que fazer. Há semanas, observando discretamente enquanto ele desbloqueava o aparelho, havia memorizado sua senha. Com as mãos tremendo e o coração disparado, digitei os números que eu já sabia e, em um instante, estava dentro. Eu não sabia o que procurar, mas bastou abrir o aplicativo de mensagens para que tudo estivesse ali, escancarado. O nome dela era Amanda, e suas mensagens estavam repletas de emojis e palavras que não precisavam de contexto para serem compreendidas. Mal posso esperar para te ver de novo, dizia a última mensagem, enviada naquela tarde. Havia fotos também, uma selfie sorridente dela, e outra de um jantar que claramente não foi comigo. Minhas mãos tremiam. Um calor tomou conta do meu rosto, uma mistura de raiva e humilhação. Ele estava traindo tudo o que havíamos construído, toda a nossa história. 12 anos de casamento reduzidos a mensagens vazias e sorrisos falsos. Quando João acordou na manhã seguinte, eu já estava sentada na poltrona ao lado da cama, segurando o celular dele. Meu olhar fixo e pesado o encontrou assim que abriu os olhos. Ele franziu a testa, confuso por um momento, mas a confusão logo deu lugar a algo que parecia incômodo. Ele sabia. Precisamos conversar, disse, minha voz carregada de uma firmeza que mascarava a dor que latejava em mim. João suspirou, sentando-se na cama. O que foi agora? Perguntou, já soando defensivo. Quem é Amanda? Fui direto ao ponto, segurando o celular como uma arma. Ou prefere que eu leia as mensagens para você? Ele congelou por um instante, mas não demorou a se recompor. Passou a mão pelo rosto, como se quisesse parecer cansado, e disse com uma calma exasperante: não vou mentir. Amanda é alguém que me faz sentir vivo, entende? Ela me traz uma energia que... Ele parou, me olhando com frieza. Algo que você não me dá há anos. Meu estômago revirou, mas eu segurei firme. 12 anos, João.
12 anos de casamento jogados fora por causa de uma energia? Você está ouvindo a si mesmo? Ele se levantou da cama, ajustando o travesseiro como se estivesse se preparando para um debate casual, não para enfrentar o que acabará de fazer. Você não entende, Clara. Nós dois sabemos que as coisas não são mais as mesmas. Você vive para suas rotinas, para organizar essa casa como se fosse um templo, mas eu preciso mais do que isso. Com Amanda, eu me sinto jovem de novo, como se tivesse 20 anos. Com você, só vejo como estamos ficando velhos, presos na mesmice. O golpe foi certeiro. As palavras dele me atingiram com a força de um soco. Velhos? É isso que você vê? Perguntei, minha voz tremendo de incredulidade e raiva. Você se olha no espelho, João? Porque não vejo um garoto de 20 anos, vejo um homem de 41, que escolheu trair a esposa porque acha que correr atrás de uma garota vai consertar sua crise de meia-idade. Não é uma crise, ele rebateu, o tom de voz subindo. Amanda me faz sentir vivo, entende? Ela não é cheia de cobranças, de listas, de expectativas. Com ela, eu sou livre. Eu ri, um riso amargo que preencheu o quarto. Livre? Livre para destruir o que construímos juntos? Livre para mentir para a mulher que esteve ao seu lado por 12 anos, enquanto você corre atrás de uma menina que vai largar você na primeira oportunidade? Isso é liberdade para você? Ele não respondeu, mas o olhar que lançou foi de desprezo. Pela primeira vez, ele não estava preocupado em esconder o que realmente sentia. Sabe qual é o problema? Continuei, minha voz agora firme. O problema não sou eu. Não são minhas listas, minha rotina, ou o fato de que o tempo passou. O problema é você, que não sabe lidar com sua própria mediocridade e tenta culpar o mundo por isso. Mediocridade? Ele riu, mas era um riso ácido, cheio de sarcasmo. Sabe, talvez o problema seja que você parou no tempo. Não mudou, não evoluiu. E sinceramente, Amanda é tudo que você não é: jovem, leve, divertida. As palavras dele se perderam no ar enquanto eu me levantava. Meus olhos o fixaram com uma intensidade que fez até mesmo ele recuar. Jovem, leve e divertida? Eu dei um passo à frente, apontando para ele. Sabe o que ela também é? A mulher que vai assistir você se destruir. Porque, quando tudo der errado, e vai dar, eu não estarei aqui para juntar os pedaços. Você jogou fora tudo por uma fantasia barata. Aproveite sua liberdade, porque quando ela acabar, você vai estar exatamente onde merece estar, sozinho. Sem dar a ele chance de responder, saí do quarto, deixando para trás o peso de tudo o que ele havia dito. Lágrimas quentes escorriam pelo meu rosto, mas pela primeira vez, eu não sentia fraqueza. Sentia fúria. E, no fundo, sabia que aquilo era apenas o começo do fim. A decisão já estava tomada. Não houve dúvidas, não houve espaço para reconsiderações. Eu sabia que, depois do que eu vi, não havia mais nada a ser resgatado. O amor, o respeito, a confiança, tudo tinha sido esmagado sob o peso da traição e das palavras cruéis de João. Sentei-me à mesa da cozinha com uma xícara de café intocada e um bloco de anotações à minha frente. Minha mão tremia enquanto escrevia, mas a cada palavra que saía, sentia o peso da decisão se dissipar. Divórcio. A palavra parecia pequena no papel, mas era monumental na minha vida. Quando João entrou na cozinha, ainda vestindo a camisa amarrotada da noite anterior, ergui os olhos e o encarei. Ele parou por um momento. Quero o divórcio, disse, sem rodeios. Minha voz soou mais firme do que eu esperava. Ele me olhou, inicialmente surpreso, mas depois o semblante endureceu. Não vai nem tentar conversar? Depois de tudo? Eu ri, mas não foi um riso de humor. Conversar? Você teve sua chance de conversar, João, e decidiu usar para me dizer que eu sou velha e que sua amante é sua fonte de juventude. Não há mais o que discutir. Ele tentou argumentar, mas suas palavras eram vazias, tão insossas quanto o homem que ele havia se tornado. Eu não precisava ouvir mais nada. Ele não estava arrependido, estava apenas desconfortável com a nova realidade que se desenhava para ele. Passei o resto do dia fazendo o que era necessário. Liguei para um advogado recomendado por uma amiga de confiança, comecei a organizar documentos e revisei os bens que estavam em nossos nomes. A dor estava lá, latente, mas cada tarefa concluída era um passo em direção a uma nova vida. Uma vida que eu ainda não sabia como seria, mas que definitivamente não incluiria João. Naquela noite, enquanto guardava as roupas que ele havia deixado espalhadas pela casa, percebi o quanto a nossa vida tinha se transformado em algo mecânico.
Eu fazia tudo por ele, enquanto ele seguia pela vida como se minha dedicação fosse garantida. Aquela percepção, embora dolorosa, também foi libertadora. Eu não era mais aquela mulher. No silêncio do meu quarto, sentei-me na cama e permiti que as lágrimas finalmente caíssem. 12 anos de casamento não desaparecem sem deixar cicatrizes. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que aquelas lágrimas não eram apenas de dor. Eram de libertação, de aceitação, de um recomeço que eu ainda temia, mas que agora desejava. Na manhã seguinte, comecei a empacotar algumas coisas. Não sabia exatamente para onde iria, mas sabia que não poderia ficar naquele lugar que agora parecia tão frio e vazio. Cada caixa que fechava era como um adeus silencioso a uma vida que já não existia. Enquanto fechava a última caixa, uma brisa entrou pela janela e balançou as cortinas. Era como se o ar fresco trouxesse uma mensagem. Eu estava seguindo em frente, e não havia mais volta. As semanas seguintes ao pedido de divórcio foram um turbilhão de emoções, mas eu me mantive firme. Enquanto reorganizava minha vida, descobri que João parecia estar seguindo a sua própria trilha de destruição. No início, tentei não me importar. Ele havia escolhido seu caminho, e eu estava determinada a seguir o meu. Mas então os rumores começaram. Foi durante uma ligação casual com uma antiga colega que fiquei sabendo. Você soube do João? Ela perguntou, a curiosidade evidente em sua voz. Não, e nem quero saber. Minha resposta foi direta, mas ela insistiu. Parece que a amante dele, aquela Amanda, entrou com uma queixa formal contra ele na empresa. Estão dizendo que ela o acusou de abuso de poder e, bem, de algumas outras coisas que não soam nada boas. A notícia me atingiu como uma onda, mas não da forma que imaginei. Não foi dor, nem raiva. Foi uma espécie de alívio frio, como se a justiça estivesse finalmente dando o primeiro passo. Não perguntei mais nada, mas minha mente começou a juntar as peças. Ao longo dos dias, as informações continuaram a chegar, mesmo que eu não as buscasse. João estava sendo investigado por má conduta profissional. Amanda havia fornecido provas que indicavam que ele usava sua posição para benefícios pessoais, viagens, jantares, talvez até mesmo relacionamento com ela. O conselho administrativo da empresa exigia respostas, e João, que sempre se orgulhou de sua carreira impecável, estava agora em uma posição vulnerável. Eu soube que ele tentou contatar Amanda para resolver as coisas entre eles. Era óbvio que ele não esperava que ela se voltasse contra ele, mas sua cúmplice havia se tornado sua maior inimiga. Talvez ela nunca tenha sido tão leal quanto ele acreditava, ou talvez, no fundo, ela também estava jogando seu próprio jogo. Na noite em que recebi uma mensagem de um número desconhecido, fiquei surpresa ao ver que era de João. Precisamos conversar, dizia. Apaguei a mensagem sem responder. Ficar à distância, sem me envolver, era mais difícil do que eu imaginava. Parte de mim queria ver João se explicando, tentando consertar o que era irreparável, mas a outra parte sabia que isso não era problema meu. Ele tinha feito suas escolhas, e agora enfrentava as consequências delas. A queda dele continuou. Soube que os sócios da empresa estavam pressionando para que ele renunciasse antes que o escândalo causasse mais danos à imagem corporativa. Não pude evitar um pequeno sorriso ao pensar nisso. A liberdade que ele tanto desejava agora tinha um preço muito alto. Enquanto João tentava desesperadamente salvar sua reputação, eu continuava reconstruindo a minha vida. Cada notícia sobre ele era um lembrete de que eu havia tomado a decisão certa ao sair daquele casamento. Não era vingança. Era apenas a realidade devolvendo tudo o que ele havia plantado. Naquela noite, enquanto terminava de organizar os papéis do divórcio, olhei pela janela e senti uma leveza que não sentia há anos. João estava lutando com seus próprios demônios, e eu não tinha nada a ver com isso. A vida tinha um jeito engraçado de equilibrar as coisas. E eu estava pronta para seguir em frente. As semanas após o divórcio foram uma mistura de reconstrução e silêncio, mas o nome de João continuava aparecendo em conversas que eu não buscava. Uma ligação de uma antiga amiga trouxe um novo capítulo dessa história que eu pensava ter deixado para trás. Clara, você soube? A voz dela estava carregada de curiosidade. Não, e prefiro não saber, respondi, mantendo minha postura de distância. Mas, como sempre, ela insistiu. Parece que João está encrencado, e sério. Descobriram um desvio financeiro na empresa, e Amanda jogou toda a culpa nele. Está um caos. Senti meu coração acelerar por um instante, mas não por preocupação, e sim por uma curiosidade que eu relutava em admitir. Afinal, João sempre foi obcecado por sua imagem profissional,
e vê-lo enfrentar as consequências de suas escolhas era quase satisfatório. Ao longo dos dias, os detalhes começaram a surgir. Não precisei ir atrás, as informações pareciam encontrar o caminho até mim. A empresa de João havia iniciado uma auditoria interna após notar inconsistências em certas despesas corporativas. Viagens de luxo, jantares extravagantes e até mesmo transferências para contas pessoais estavam no centro da investigação. Os números não batiam, e tudo apontava para ele. Foi então que Amanda, a amante, foi chamada para depor. Pressionada pelos investigadores e pelo medo de ser incriminada, ela não hesitou em jogar João na fogueira. Alegou que ele era o responsável por tudo, que havia sido manipulado para manter o relacionamento e que ela mesma se sentia uma vítima de suas atitudes. A ironia era palpável. A mulher por quem ele havia destruído nosso casamento agora se tornava sua maior acusadora. Talvez Amanda nunca tivesse realmente confiado nele. Talvez ela visse a oportunidade de se salvar e não pensasse duas vezes. O que quer que fosse, João estava sozinho. Uma noite, recebi uma mensagem dele. Precisamos conversar, dizia. Ignorei. Minutos depois, outra mensagem. Amanda está mentindo. Você sabe como eu sou. Não faria nada do que estão dizendo. Mais uma tentativa de se redimir, mas não com sinceridade, e sim com desespero. Apaguei as mensagens sem responder. Pelo que ouvi, a situação na empresa escalou rapidamente. O conselho administrativo exigiu que João renunciasse antes que o escândalo prejudicasse ainda mais a reputação da empresa. Não só isso, advogados começaram a se envolver, e a possibilidade de um processo criminal pairava sobre ele. Era a liberdade que ele tanto desejava, mas sob uma luz completamente diferente. Eu não me envolvi, mas não pude evitar um sorriso amargo ao saber que ele agora enfrentava as consequências das escolhas que fez. Amanda, que ele tanto exaltava, era apenas mais uma jogadora em um jogo de interesses. E João, que achava que tinha tudo sob controle, agora assistia sua vida desmoronar. Enquanto ele lutava para se salvar, eu continuei focada na minha reconstrução. O divórcio era difícil, mas cada dia era uma pequena vitória. E cada notícia sobre João era um lembrete de que eu havia tomado a decisão certa. Naquela noite, enquanto revisava os papéis finais do divórcio, olhei pela janela com uma sensação de leveza. A vida estava colocando tudo em seu lugar. João havia escolhido seu caminho, e eu, finalmente, estava escolhendo o meu. As mensagens de João eram insistentes, mas eu continuei ignorando, até que, dias depois, ele apareceu na porta do meu apartamento. Parecia desgastado, o rosto abatido, como se o peso de suas escolhas finalmente o tivesse alcançado. Ele segurava uma pasta de documentos em uma mão e uma expressão de desespero no rosto. Clara, por favor, só me escute. A voz dele estava trêmula, quase irreconhecível. Eu o encarei por um momento, considerando mandá-lo embora, mas cedi. Você tem 5 minutos. Ele entrou como alguém que já não sabia onde pertencia, sentando-se na ponta do sofá. Depois de alguns segundos de silêncio, ele finalmente falou. Eu errei, Clara. Eu sei disso. Troquei tudo que tínhamos por algo vazio, algo que não vale nada comparado a você. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Eu nunca deveria ter te trocado por outra mulher. Nunca. Você sempre foi a pessoa que me deu equilíbrio, que acreditou em mim. Eu sei que te machuquei, mas estou arrependido. Por favor, me dê uma segunda chance. As palavras dele me atingiram como uma onda, mas não de forma dolorosa. O que senti foi algo diferente, incredulidade. Olhei para ele, tentando processar a audácia daquele pedido. Uma segunda chance? Perguntei, minha voz carregada de ironia. Você realmente acha que, depois de tudo que você fez, eu consideraria sequer olhar para você como antes? Ele se inclinou para a frente, as mãos tremendo enquanto gesticulava. Clara, eu sei que fui um idiota, cego, mas eu percebi o que perdi. Não existe outra mulher como você. Não vai existir. Eu preciso de você, de nós. Um riso escapou dos meus lábios, um som amargo que fez João recuar. Nós? João, o que tínhamos acabou no dia em que você me trocou por Amanda. E sabe o que é mais engraçado? Você não perdeu só a mim. Perdeu a si mesmo. Eu jamais, nem se você fosse o último homem da Terra, voltaria com você. A expressão dele mudou. A súplica deu lugar a um misto de raiva e confusão. É isso. Você já está interessada em outra pessoa? A pergunta saiu como um ataque, uma última tentativa de me atingir.
Eu sorri, me levantando do sofá. E se estiver? Isso não é da sua conta, João. Não mais. Ele se levantou também, os olhos tentando buscar alguma pista em meu rosto. Quem é? Diga. É alguém que eu conheço? Ignorei a pergunta, mantendo minha postura firme. O que importa é que você não tem mais espaço na minha vida. Isso não é sobre quem eu estou interessada. É sobre o fato de que você já não faz parte da minha história. João tentou dizer algo mais, mas, antes de sair, fez sua última tentativa. Clara, espere. Você não entende. Preciso de você agora mais do que nunca. Amanda virou todos contra mim, e o que ela está dizendo? Ele fez uma pausa, passando as mãos pelo rosto. Se você não testemunhar a meu favor, eu vou ser condenado. Você sabe que não sou o monstro que estão pintando. Sua palavra pode mudar tudo. Cruzei os braços, encarando-o com uma mistura de incredulidade e firmeza. Você quer que eu testemunhe a seu favor? Depois de tudo o que você fez? Quer que eu me levante diante de um tribunal e diga que você é um homem íntegro, enquanto sei que destruiu nossa vida por uma fantasia? Ele tentou se aproximar, os olhos suplicantes. Clara, eu sei que cometi erros, mas isso vai arruinar minha vida. Eu não sou perfeito, mas sou humano. Por favor, eu estou implorando. Você é minha única chance. Respirei fundo, buscando a força que eu sabia que tinha. João, arruinar sua vida foi uma escolha que você fez sozinho. Não jogue isso nas minhas costas. Minha resposta é não. E agora, eu quero que você saia. Ele ficou parado por um momento, derrotado, como se esperasse que eu mudasse de ideia. Mas eu não disse mais nada. Sem alternativa, ele finalmente se virou e saiu, o peso da rejeição visível em seus ombros. Fechei a porta atrás dele, sentindo alívio. A ideia de ajudá-lo, de voltar atrás, não era só absurda, era impossível. Na manhã seguinte, recebi mais uma mensagem. Desta vez, ele foi direto. Por favor, Clara. Se você não testemunhar, vou ser condenado. Amanda está vencendo. Olhei para o celular, sem pressa, e digitei minha resposta. Você queria liberdade. Agora aproveite toda ela na prisão. Enviei a mensagem e coloquei o celular de lado. Senti uma calma inesperada tomar conta de mim. Pela primeira vez, eu sabia que havia encerrado aquele capítulo da minha vida. João não era mais uma sombra do meu passado. Era apenas alguém que eu deixei para trás. Enquanto revisava os papéis finais do divórcio naquela noite, olhei pela janela, o sol começando a desaparecer no horizonte. Pensei em tudo que vivi, nas escolhas que fiz e na força que descobri dentro de mim. Eu sabia que um futuro novo e brilhante me aguardava, e, pela primeira vez, estava ansiosa para vivê-lo. Os dias se transformaram em semanas, e a notícia da condenação de João finalmente chegou. Ele havia sido sentenciado a vários anos de prisão após um julgamento meticuloso que trouxe à tona todas as evidências de seus crimes, desvios financeiros, fraudes contratuais e abuso de poder na empresa. Mas João não foi o único a cair. Amanda, que inicialmente tentou se eximir de culpa jogando tudo nas costas dele, também foi investigada e acabou sendo condenada. O tribunal não demorou a expor que Amanda não era apenas uma vítima, como alegara. As provas mostravam que ela havia participado ativamente do esquema, usando sua posição para obter vantagens e encobrir as fraudes. Embora tentasse posar como a cúmplice inocente que foi manipulada, as evidências revelaram que ela sabia exatamente o que estava fazendo e havia se beneficiado do esquema tanto quanto João. A notícia da condenação de ambos trouxe um fechamento inesperado. Saber que Amanda também estava pagando por suas escolhas me trouxe uma sensação de justiça. Ela não era apenas a mulher que destruiu meu casamento. Era uma pessoa que havia usado sua ambição para alimentar algo corrupto. Agora, assim como João, enfrentava as consequências de suas ações. Enquanto os dois lidavam com suas prisões, minha vida continuava a florescer. O projeto social que eu havia começado com Marina se tornava cada vez maior, impactando dezenas de mulheres que precisavam de apoio para recomeçar. Foi em um desses eventos que tive uma epifania. Enquanto falava para um grupo de mulheres sobre como transformar a dor em força, percebi que, pela primeira vez, minhas palavras não eram apenas para elas, eram para mim também. Naquele mesmo dia, uma jornalista me procurou, curiosa sobre minha conexão com João e Amanda. Você gostaria de comentar sobre a condenação deles? Perguntou, com um olhar ansioso por uma manchete. Minha resposta foi simples e definitiva. Eles fazem parte de um capítulo antigo da minha vida. Meu foco agora é ajudar mulheres a encontrarem a força para recomeçar.
Isso é o que importa. Com João e Amanda cumprindo suas penas, a sombra do passado finalmente deixou de existir. Minha vida havia se transformado completamente. O projeto social continuava a crescer, impactando a vida de mulheres que, como eu, haviam enfrentado tempos difíceis e encontraram força para recomeçar. Mas, além do trabalho e do propósito que descobri, algo ainda mais inesperado aconteceu. Eu conheci alguém que mudou minha vida. Foi durante um evento beneficente organizado pelo projeto que conheci Rafael. Ele era um advogado que trabalhava em causas sociais e estava ajudando uma das mulheres que faziam parte do nosso programa. Nosso primeiro encontro foi breve, mas marcante. Ele era gentil, atento e, acima de tudo, parecia genuinamente interessado em quem eu era e no que fazia. O que começou como conversas casuais durante reuniões rapidamente evoluiu para algo mais. Depois de alguns encontros, percebi que havia algo especial nele. Ele me respeitava, admirava minha força e me fazia rir como ninguém mais fazia. Agora, meses depois, Rafael e eu estávamos juntos, construindo algo sólido e real. Ele não era apenas meu namorado, ele era meu parceiro. Alguém que compartilhava meus valores e que via em mim não apenas as cicatrizes do passado, mas a mulher forte e determinada que me tornei. Naquela noite, enquanto nos preparávamos para um jantar especial, ele me surpreendeu. Depois de uma conversa descontraída sobre nossos planos para o futuro, ele se ajoelhou diante de mim, segurando uma pequena caixa. Meu coração disparou. Clara, você é a pessoa que trouxe luz para minha vida. Eu admiro sua força, sua determinação e tudo que você é. Quero passar o resto da minha vida ao seu lado. Você aceita se casar comigo? As lágrimas vieram antes das palavras. Balancei a cabeça afirmativamente. Finalmente, disse, sim, Rafael. Sim. Naquele momento, percebi que minha superação estava completa. O passado era apenas uma lembrança, e eu floresci. Com o anel no dedo e ao lado de alguém que me amava e respeitava, senti uma paz inédita. O futuro, cheio de possibilidades, marcava o início de um novo capítulo na minha vida.